Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti em adoração. Dignas de louvor, majestade
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Larum, 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 larum. Larum, 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 larum. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com vocês. Boa noite aonde quer que você esteja, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Eu queria que você soubesse que nós estamos juntos nessa. Nós podemos estar separados pela distância que estamos, você aí na sua casa, eu aqui gravando esse vídeo, mas estamos juntos. E eu queria te dar um motivo para você entender por que estamos juntos, né? Nós estamos juntos porque nós estamos andando no mesmo caminho, né? Cristo, uma vez, disse que Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E quando Cristo diz isso, que Ele é o caminho, Ele tinha uma imagem muito precisa, uma imagem muito clara na sua mente. O seu público também a tinha, né? Todos os anos, uma caravana grande de judeus de várias partes do império caminhava até Jerusalém. E eles iam no mesmo caminho. Eles percorriam aquele caminho até Jerusalém, né? E eles faziam isso com alegria, eles faziam isso com gozo, eles cantavam. Existiam salmos especialmente para que eles fizessem essa trajetória, para que eles percorressem esse caminho. E Cristo, Ele diz, agora o caminho a ser percorrido é eu.
Agora, o caminho a ser percorrido é Cristo. E nós estamos nesse caminho, junto com todos aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador. Esse é o caminho que nós estamos seguindo. Fique feliz, nós estamos perto, porque estamos no mesmo caminho. Nós não estamos longe nesse momento. Nós estamos lado ao lado, seguindo o caminho que é Cristo, o caminho que nos leva à salvação, à vida eterna, um caminho de gozo, um caminho de felicidade. Que Ele nos conduz, que Ele possa te conduzir nesse caminho, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você, para começarmos a nossa pregação, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel. Nós vamos fazer a leitura do livro de 1 Samuel, no capítulo 16. A leitura vai ser feita do versículo 11 e versículo 12. Acompanhe comigo, aquele que puder. Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Vamos fazer uma breve oração. Eu queria que você pedisse ao Senhor que Ele falasse no seu coração através dessa mensagem em nome de Jesus. Feche os olhos. Deus, nos colocamos em Tua presença, nos rendemos, Pai, diante de Ti, porque sabemos, Pai, que só o Senhor, meu Deus, tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem as palavras que vão penetrar nos nossos corações. Então te pedimos, Pai, que através dessa mensagem o Senhor possa, meu Deus, chegar ao coração daquele que ouve, em qualquer lugar que ele esteja, seja no Reino Unido, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar, em Portugal, que o Senhor, meu Deus, seja aquele que entregue essa palavra, use de nós como instrumentos, Pai, para chegar até essas pessoas, e que em nome de Jesus, Pai, o Seu Evangelho seja propagado através dessa. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos lá, o título dessa mensagem é Homens Pequenos, Deus Grande. Eu vou repetir isso aqui, Homens Pequenos, Deus Grande. Eu vou fazer uma pequena exposição de 2 textos de 1 Samuel. Esses 2 textos falam sobre a vida de Davi, né? Falam sobre alguns episódios da vida de Davi. E eu queria que você se concentrasse nesses episódios comigo, né? Vamos saber o que Deus tem a dizer através dessa história para nós. Quando fazemos a leitura, a partir do versículo 1 desse texto que nós acabamos de ler, né, do capítulo 16 de 1 Samuel, a primeira coisa que acontece é, Deus envia Samuel à casa de Jessé. A Bíblia diz que Deus não estava mais com Saul. Saul tinha alguns problemas com o profeta também. E Deus levanta o profeta Samuel e diz, olha, vai até a casa de Jessé. Isso acontece do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 4. Ele diz, olha, você vai ter uma missão, Samuel. Você vai até a casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé que eu te mostrarei, né? E Samuel, ele sai nessa jornada, ele caminha dali onde ele estava até a capital do reino, ele vai de encontro até Jessé e a sua família. No versículo de número 5, é quando acontece esse encontro. Samuel, ele se encontra com Jessé, ele se encontra com os filhos de Jessé, e eles se reúnem ali para que Samuel ele cumprisse o propósito da sua viagem, que era ungir um dos filhos que Jessé tinha. Jessé tinha vários filhos, né? E no versículo 6, né, tem uma coisa que é até cômica, é muito engraçada, e eu queria que você prestasse atenção nesse ponto. Samuel, ele avista um dos filhos de Jessé, que é chamado Eliabe. E aos olhos do homem, né, Samuel, ele olha para Eliabe e vê uma pessoa qualificada
aos olhos do homem. Ele até entende que talvez era aquele ali o filho de Jessé que Deus queria ungir para ser o futuro rei de Israel, né? E o que na verdade acontece, né, no versículo de número 7, Deus ele fala algo a Samuel. Ele fala, olha, o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Ele diz assim, olha, não julgue esse livro pela capa, não julgue esse homem pela sua aparência, mas preste atenção no coração dele. Eu vou indicar aquele que será o futuro rei de Israel, né? Isso a gente vê no versículo 7. Do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos algo também muito interessante acontecendo, né? Pelo que parece, Samuel ele consegue entender a mensagem que Deus tinha passado para ele, né? Deus disse, não julgue o livro pela capa, né? Não olhe para o homem nas suas qualidades, nas suas qualificações físicas, né? E não se julgue por isso, não leve a sua decisão, não tome a sua decisão de acordo com o seu julgamento físico, mas lembre que eu vou indicar o rei. Samuel entende isso, e Jessé ainda não tinha entendido isso. Ele vai mostrando cada um dos seus filhos para Samuel. Ele apresenta o próximo e apresenta o próximo, ele apresenta todos os filhos que ali estavam disponíveis, e Samuel diz, não é esse, não é nenhum desses. Não são esses, não é nenhum desses aquele que eu procuro aqui. E no versículo 11, que nós fizemos a leitura, Jessé, ele diz, olha, eu ainda tenho um filho, né? Eu ainda tenho um filho que ele está cuidando das ovelhas, né? Ele é pastor de ovelhas. Ele não é guerreiro como esses outros que eu te mostrei, mais para frente a gente vai ver que os irmãos de Davi, eles eram homens fortes, eles eram lutadores. E Davi não, Davi era um pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho do pai. E é isso que Jessé diz para Samuel, olha, ele está no campo, ele está cuidando do rebanho, e meio que menosprezando o que Davi era, né? Jessé realmente não tinha entendido que não era uma pré-qualificação que ia fazer de Davi importante, né? Primeiro, Samuel ele se julga pelo homem. Jessé continua se julgando pela aparência humana, quando, na verdade, o que Deus estava procurando era um coração, né? E Samuel, ele se liga, no versículo 11, ele diz, olha, ele é pequeno, ele pode ser um pastor de ovelhas, mas ele é importante. Nós não vamos nos assentar à mesa até que ele chegue, né? Olha que interessante, né? Eu queria que você prestasse atenção nisso. Um homem que é tão pequeno, dentro da casa dele, ele era tido como uma presença ignorada, talvez, né? Enquanto os irmãos eram guerreiros, eram fortes, ele ainda era jovem e se reservava a simples atividade de cuidar do rebanho da sua família. Certa vez, nós estávamos conversando em uma das nossas reuniões, e uma conversa muito interessante com o pastor Joaquim, e ele argumentou que Davi não era um homem de pequena estatura, Davi não era um homem pequeno, e que isso é simplesmente uma visão um pouco deturpada daquilo que nós lemos. Mas eu tenho um argumento para o pastor Joaquim, olha, ele não viu o desenho que a minha filha viu comigo. No desenho que eu assisti com a minha filha, Davi era pequenininho, né? Então nós vamos levar isso em consideração. Eu queria que você levasse isso em consideração, né? Mas o que a Bíblia diz é que Davi era o caçula, e Davi não tinha um porte de guerreiro como os seus irmãos tinham. E por isso, Jessé, que ainda guiado pelo seu olhar humano, olhava para os filhos e viam guerreiros capacitados para serem reis, né, soldados formados, enquanto aquele filho caçula estava lá no campo, cuidando das ovelhas, né? Que tipo de qualificação esse pequeno homem, esse homem não tão importante na sua casa, teria, e por que ele e não seus outros irmãos seriam ungidos,
né? Poxa, imagina um pequeno pastor de ovelhas em uma casa cheia de homens fortes. Ele foi aquele que Deus escolheu. Samuel se levanta, assim como Deus o ordena, ele unge aquele homem, ele unge aquele menino, e a partir dali a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele seguia com Davi. O Espírito de Deus, ele se repousou em Davi, e Davi ele caminhava com aquele Espírito, né? Aquele pequeno homem, ele se tornaria o rei de Israel, ele se tornaria o homem que Deus escolheu, né? Ele se tornaria aquele que Deus diz que era o homem segundo o coração de Deus, né? Davi, um pequeno homem que Deus, um pequeno instrumento, né? Que Deus fez uma grande atitude, que Deus ele fez uma grande ação a partir da vida daquele homem. Isso é lindo, né? Porque às vezes a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor, talvez você está assistindo esse culto aí com a sua família, você tem os seus filhos, e talvez você olhe para esse filho seu e você não vê ele como uma pessoa que vai fazer a diferença no lugar onde você está, na escola, na comunidade que você vive. E talvez você olhe para esse filho seu e fale, olha, assim como Davi estava só ali no pasto cuidando das ovelhas, esse meu filho, ele só joga videogame o dia inteiro, ele só fica no TikTok o dia inteiro. Que diferença que ele pode fazer no mundo vivendo dessa forma, né? Verdade, Davi não tinha a internet para distraí-lo, né? Davi não tinha as comodidades que nós temos no mundo hoje para distraí-lo de fazer a diferença, de ser usado por Deus. Mas aquilo que Davi viveu na sua vida, aquilo que Davi experienciou, aquilo que Davi vivenciou na sua vida, isso fez a diferença quando Deus tinha uma obra para fazer no povo de Israel, né? Davi ele foi usado. E nós vamos fazer um pouquinho, uma exposição de um texto que está um pouquinho à frente desse texto que a gente acabou de ler, que é o texto de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou abordar aqui a partir do versículo 32, tá? Davi, ele vai até o acampamento de guerra para saber qual era a situação do povo, né? No versículo 32, Davi, ele é levado de encontro a Saul, ele é levado de encontro ao rei, para que eles pudessem conversar. O rei tinha ouvido algumas coisas que Davi tinha falado, então pediu que aquele menino fosse levado até os pés do rei. Olha que interessante. E assim como os olhos de Samuel no início estavam fechados para aquilo que Davi era, né? Estava mais olhando o porte dos irmãos de Davi. E assim como Jessé também não entendeu o porquê não os outros filhos e porque sim Davi tinha sido ungido, Saul olha para Davi, né, e vê ali um menino pequeno, um menino que não tinha porte de guerreiro, né, ele não viu preparo na vida de Davi. Ele não viu Davi como um homem preparado para estar no campo de guerra, ele não viu... ele tentou ali também, né, vestir uma armadura em Davi que não coube muito bem Davi, não se dava bem com aquele ambiente de guerra. E no versículo 33 a gente vê, se você puder fazer essa leitura depois, você vai ver que aos olhos de Saul, Davi, ele não tinha preparo para aquilo que ele estava se propondo a fazer. Davi, ele se oferece, né, para lutar contra o gigante. E Saul, olhando para Davi, olhando para a situação, olhando para aquilo que aquele menino era, não conseguia ver como aquele menino faria o que ele dizia fazer, né? E no versículo 34, Davi começa a apresentar a Saul como a vida dele tinha preparado ele para aquele momento. Olha que maravilha, né? Davi viveu algumas coisas. Davi passou por algumas coisas na sua vida e naquele momento ele conseguiu lembrar daquilo que ele tinha vivido e mostrar para Saul que a vida, mais do que um campo de treinamento, tinha preparado ele para aquele momento. Olha que maravilha, né? As coisas que Davi viveu fizeram dele um homem capacitado para fazer o que ele estava se propondo a fazer de frente a Saul, que era lutar contra aquele gigante que atormentava o povo de Israel.
né? Os filisteus tinham aquele gigante como um troféu, né? Tinham aquele gigante como a sua arma maior. E Davi, ele se coloca diante de Saul falando, eu vou lutar com ele. Por quê? Porque a minha vida me preparou para isso, né? E se nós seguimos a Cristo e nós cremos no Deus que levantou Davi, nós sabemos que isso não foi uma simples coincidência. O que aconteceu na vida de Davi para que ele estivesse preparado para aquele momento não foi um acaso, não foi uma mera coincidência, não foi algo aleatório. Deus ele estava, sim, preparando Davi, porque um dia Davi estaria no campo de batalha, enfrentando um inimigo muito forte. E Davi, ele era corajoso o suficiente para passar por aquele desafio, porque Deus já o tinha preparado durante toda a sua vida, né? Davi olha para Saul e diz, olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, certa vez apareceu um urso, e eu lutei contra aquele urso, e eu pulei nas costas daquele urso e eu derrotei. E também apareceu um leão, e eu peguei aquele leão pela juba, e a gente lutou, e eu salvei as ovelhas do meu pai daquele leão. Eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei leão. Você acha que eu não tenho capacidade de enfrentar esse gigante? Os inimigos que eu enfrentei até então, eles eram bem mais fortes que eu. Eles tinham um porte muito maior do que o meu, né? Eles tinham um instinto selvagem que levavam eles a agir de violência contra mim, né? Para conquistar aquelas ovelhas. Mas eu os venci. Da mesma forma, esse gigante ele se estende diante de mim, ele está em pé diante de mim. E eu tenho total capacidade de vencê-lo, né? E no versículo 37 desse mesmo capítulo, né, do capítulo 17 de 1 Samuel, Davi ele diz que viveu o que tinha que viver e venceu as lutas que ele venceu porque ele estava em Cristo, porque ele estava em Deus. Ele sabe que a força que ele teve para derrotar aquele urso, para derrotar aquele leão, e a força que ele iria ter para derrotar aquele gigante não era dele, era de Cristo, né? Às vezes a gente pensa, né? Eu queria que a gente refletisse nesse texto em dois aspectos. Às vezes a gente não entende bem por que determinadas coisas acontecem na nossa vida, né? Nós como servos de Deus, por quê? Por que algumas coisas acontecem? Entenda, Deus, assim como Ele preparou Davi para lutar contra um gigante, e na vida de Davi houve urso, houve leão, houveram inimigos grandes para que Davi aprendesse a batalhar. Na sua vida, algumas coisas acontecem porque Deus ele pode estar te preparando para vencer um inimigo maior. Deus ele pode estar te preparando para participar de uma luta maior. Deus ele pode estar te preparando para trilhar uma jornada maior nas mãos dele. Ele quer contar com você para fazer alguma coisa. Ele quer te usar para fazer alguma coisa. E para isso, ele te deixa, ele te permite viver algumas coisas. Tem coisas que para o nosso olho, né, para a nossa vida, não tem explicação. Mas você, como servo de Cristo, eu quero que você entenda que um dia você vai lembrar daquilo que Deus ele te permitiu viver, para que você pudesse assim fazer a obra dele, né? Deus ali ele tinha uma obra, ele tinha uma batalha para vencer, e ele escolheu aquele menino que cuidava de ovelhas, que se preparou para aquele momento, vivendo uma luta contra um urso, uma luta contra um leão, né? Eu falo isso por aquilo que eu vivi no passado. Foi assim, é uma coisa incrível. Quando no ano de 2016, quando eu completava 4 anos de casado, né, a minha esposa sofreu um acidente. E por um período de tempo, ela teve que ficar na cadeira de roda. E a gente se perguntava às vezes, por que Deus está deixando a gente viver esse momento, né? Por que Deus está fazendo com que a gente passe por tudo isso? Ela teve cirurgias na vida dela, ela teve fisioterapia para poder voltar a andar, né? Foi uma luta grande, mas eu tenho certeza que como filho de Deus, né? Essa é a resposta que eu tive do Deus que eu sirvo. Como filho de Deus, eu não vivi isso por um acaso. Eu tenho certeza que se esse episódio ele ainda não me serviu
para servir a Deus de alguma forma, eu tenho certeza que no futuro, esse episódio que eu vivi no passado, né, de ter cuidado da minha esposa, ou até mesmo aquilo que a minha esposa viveu, de ter sofrido um acidente, de ter sentido a dor das cirurgias, da recuperação, isso vai servir por alguma coisa. A gente não vive as coisas por um acaso. Nós que somos instrumentos de Deus, nós vivemos por um motivo, a gente vive por uma razão. E essa razão é para que o reino de Deus, ele se expanda, para que o nome de Cristo, o nome de Deus seja glorificado para sempre, para que pessoas sejam alcançadas. Então, entenda, quando as coisas acontecem na sua vida, se você crê que você é um servo de Deus, né? Se você acredita que você anda nesse caminho que eu mencionei no início, entenda que isso vai te preparar para que um dia você possa ser um instrumento usado nas mãos de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra em uma determinada situação, para que vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. E é isso que acontece na vida de Davi, né? Davi, ele precisava vencer aquele gigante, ele precisava lutar contra um inimigo temido pelo seu povo, né? E a vida de Davi prepara ele para aquele momento. Ele vai para a batalha e ele vence. Olha que lindo, né? Então, olhe para a sua vida agora e reflita como Davi refletiu, né? Olhe para aquilo que você vive e reflita, olhe para a sua vida, né? E reflita como Davi refletiu. Olhe para a sua vida e olhe como Davi olhou para a própria vida. Ele entendeu que ter um urso no seu caminho, né, não era um dia ruim, né? Ele não olhou para aquele urso e falou, por que Deus deixou que esse urso atacasse as minhas ovelhas? Ele não olhou para aquele leão e disse, por que Deus permitiu que esse leão atacasse as minhas ovelhas? Né? Eu não sei se Davi saiu daqueles episódios com alguma cicatriz, com alguma marca, mas se ele carregou essas marcas, foi justamente para que ele não esquecesse daquele momento e soubesse que um dia Deus estava preparando ele para uma luta muito maior, né? Olha que interessante, né? A vida de um homem tão pequeno, o pastor de ovelhas da sua casa, em meio a vários soldados capacitados, ungido a rei, né? Um instrumento pequeno nas mãos de um Deus que é enorme, que é poderoso. Um homem que se coloca na frente da batalha, que se coloca na frente do campo de batalha, e que a vida que ele viveu, que Deus permitiu ele viver, né, o preparou para aquele momento. Né? Um homem que ele tinha um coração segundo Deus, e que não foi o porte físico dele que convenceu a outras pessoas que Deus estava usando, mas sim o coração que ele tinha, um coração corajoso, valente, né? Um coração que Deus forjou naquele homem. Que nós possamos ser assim como Davi. Davi, um homem que viveu de acordo com a vontade de Deus, que foi ungido segundo o bom prazer daquele Deus que levantou Samuel até ele. Um homem que talvez não era tão creditado na sua casa pelo seu pai, mas que se tornou Deus de Israel. Um homem que não era acreditado pelos seus irmãos no campo de batalha. E também foi menosprezado pelo rei de Israel, pela sua baixa estatura, pelo seu despreparo. Mas ele era uma ferramenta usada nas mãos de Deus para ganhar aquela batalha para aquele povo. Essa batalha também aconteceu na vida de Davi para que ele se preparasse para que um dia ele se tornasse rei de Israel. E mais para frente Jesus nasce, o Filho de Deus, né? Deus encarnado ali, e ele era descendente desse homem, que foi tão corajoso. Até isso Deus preservou Davi a viver, né? Davi foi aquele que deu nome à linhagem que o Filho de Deus, que Jesus viria. Né? Olha que maravilha. Deus ele reserva muitas coisas para a vida de Davi, simplesmente porque Davi era um homem pequeno, mas que estava nas mãos de Deus, que ele vive de acordo com a vontade de Deus e que ele faz as obras de acordo com aquilo que Deus escreveu para a vida dele. Amém? Que você seja como Davi, né? Nesses pontos, que você entenda o quão importante é ser um instrumento nas mãos de Deus, né?
que dentro da sua casa, pessoas sejam como Davi, né? Os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, que eles sejam como Davi. Não menospreze eles apenas pela aparência, né? Consiga enxergar o Davi dentro de cada um aí na sua casa, em nome de Jesus, né? Consiga entender que a mudança que Nilham precisa, que a escola do seu filho precisa, está nele. Ainda que você não veja muito potencial nesse instrumento que Deus pode usar, né? Ainda que você se enxergue como uma pessoa tímida, como uma pessoa introvertida, Deus ainda pode te usar para falar com outras. E não vai ser pela sua boa capacidade de falar que a mensagem de Deus vai se propagar, mas sim pelo seu coração disposto e corajoso para trabalhar por Ele, né? Fique sabendo que tudo que você viveu te preparou para ser um instrumento nas mãos de Deus, assim como Davi foi. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Eu queria que através dessa oração você pedisse a Deus que, assim como na vida de Davi, Ele olhasse para você com carinho, e assim como na vida de Davi, Ele te ajudasse a entender o propósito dEle em tudo que você vive. Amém? Feche os seus olhos e ore em nome de Jesus. Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus que traça os nossos caminhos. O Senhor é o Deus que escreve a nossa história. Nós, como seus servos, meu Pai, temos uma missão. Nós, como seus servos, Pai, temos um propósito, que é levar o Teu reino, que é levar a Tua palavra, que é expandir, Pai, a Tua verdade, onde quer que estejamos. Meu Pai, queremos ser todos os dias, Pai, instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos, Pai, que ajudam, Pai, a Sua palavra a se propagar. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa desses instrumentos, mas te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu assim mesmo. O Senhor nos escolheu para levar a Tua palavra, o Senhor nos escolheu, Pai, para pregar o Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, por ter nos escolhido, muito obrigado por este voto de confiança. Pai, seja a nossa força para que a Sua obra seja concretizada, meu Deus. Que nós não façamos pelas nossas capacidades, que nós não façamos, Pai, a obra pela nossa qualificação, mas que nós possamos fazer, Pai, de acordo com o Teu chamado e com o Teu propósito, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nunca nos abandone, que o Senhor seja, Pai, o braço forte nas batalhas, que o Senhor seja, Pai, aquele que dá vitória, aquele que nos ergue quando a gente cai, que o Senhor seja, Pai, esse Deus que sempre cuida de nós, esse Deus que nos leva, Pai, a fazer coisas grandiosas, e que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Meu Deus, te agradecemos também, Pai, pelos sorrisos que nós expressamos e pelas lágrimas que às vezes caem dos nossos olhos. Nós sabemos, Pai, que a nossa vida não é perfeita, a nossa vida tem altos e baixos, mas nós sabemos que tudo está no controle das Tuas mãos. Nós sabemos que quando nos alegramos em Ti. Quando choramos, choramos em Ti. E nós sabemos, Pai, que cada lágrima nos fortalece para batalhar, Pai, uma batalha por Ti no futuro, meu Deus. Estamos aqui, Pai. Fazemos essa oração, nos consagramos a Ti. Em nome de Jesus. Colocamos essa oração em Ti, meu Pai. Amém. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dai-me um novo coração. Se Tu olhares, Senhor,
pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos.